Ok, agora foi. Boa noite a todos. Bem-vindos a essa live da Gringas Investidoras e Finanças. Meu nome é Cláudia Feuerbach, eu sou uma das embaixadoras. Junto comigo está aqui Raíssa Kanda. Um alô aí, Raíssa. Oi, gente, boa noite. Live mais esperada do mês, todo mundo desesperado aqui para garantir e proteger os seus dolinhos. Sejam bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Bom, para quem não conhece, o Grupo Gringas é um grupo que existe há mais de 10 anos. Primeiro começou no Facebook, depois a gente migrou para o WhatsApp, e hoje ele está em vários estados aqui nos Estados Unidos, mas nós temos grupos especiais de afinidades, que é o caso do nosso grupo, que é de finanças e investimentos. Então, se você ainda não conhece o nosso grupo, se você ainda não está no nosso grupo, bota uma mensagem aí que a gente vai botar o link para você poder entrar lá, para poder saber tudo que você precisa saber para prosperar aqui nos Estados Unidos. Mas hoje à noite a gente tem, como a Raíssa falou, a live mais esperada, porque é um assunto que realmente interessa a todos nós, que é o problema da saída fiscal do Brasil. Então, conosco aqui estão a nossa queridíssima Rita Reef. Ela é advogada especialista em direito previdenciário internacional, com sólida formação jurídica, e ela tem mais de 20 anos de experiência com atuação voltada para brasileiros que residam no exterior e que contribuíram para a Seguridade Social em diferentes países, além de benefícios por incapacidade, pensão por morte, aposentadorias e acordos internacionais de previdência social de cada país. Conosco também está o Dr. Fernando Florenci, que é especialista em direito tributário e tributário internacional, com mais de 20 anos de experiência também, assessorando clientes estrangeiros. Ele é autor de diversos artigos publicados na revista da Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, atua com foco em planejamento tributário estratégico e conformidade fiscal em operações internacionais. É pós-graduado em Direito Tributário pela PUC São Paulo, consolidando sua trajetória como uma das principais referências na área. Então, gente, a gente tem dois especialistas aqui, eu vou passar a palavra para eles, e se vocês tiverem qualquer pergunta, o que eu vou pedir é que vocês coloquem as perguntas no chat, que à medida que a gente for vendo, eu e Raíssa vamos estar falando com vocês sobre isso. Acabei de ver, Fernanda também entrou, Fernanda também é nossa embaixadora no Gringas Investidoras e Finanças, está aqui para dar uma força para a gente. Boa noite, doutora Rita, boa noite, doutor Fernando, a palavra está com vocês. Obrigada, Cláudia. Boa noite a todos. Estou muito feliz em participar novamente dessa live, uma informação super importante. Eu vou ficar aqui em stand-by, mas quem vai provavelmente falar da toda a receita do bolo é o Dr. Fernando Florenci, que é o especialista na parte tributária e fiscal. Ele entende tudo sobre as vantagens e as desvantagens da saída fiscal, ele vai falar sobre isso, porque cada caso é um caso. Eu sou especialista em direito previdenciário, aposentadoria, como a Cláudia falou, então tudo que for relacionado a impactos em benefícios previdenciários no Brasil, eu estarei aqui e com certeza tirarei as dúvidas de vocês, estarei à disposição, mas quem vai iniciar muito provavelmente essa live agora, eu dou a palavra para o doutor Fernando. Seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, doutora Rita, boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui, podendo colaborar com esse grupo, tirando todas as dúvidas, explicando bem como funciona esse assunto. E acho interessante, inclusive, começar explicando um pouco histórico, o porquê dessa preocupação recente, né, com esse assunto, e até porque, curiosamente, não é um assunto novo. A legislação que trata de saída fiscal, ela está regulamentada numa instrução normativa, que é a número 208, que é de 2002, para se ter uma ideia. Então, sequer esse assunto é novidade. O que é novidade é que, recentemente, saíram algumas matérias em revista especializada, atribuindo ao Fernando Haddad, né, o ministro do Brasil, a informação de que, a partir do ano que vem, seria feita uma maior fiscalização e uma rigidez maior no controle dos brasileiros que saíram do Brasil e não regularizaram a sua situação. Então, aí vem aquela pergunta, vamos entender um pouco, né, o que é a residência fiscal e o porquê de se fazer uma saída definitiva. Então, se a gente der uma olhada nessa instrução normativa, a gente pode dizer,
a grosso modo, quem não é residente fiscal e que, portanto, estaria nessa situação. E o não residente fiscal é aquele que saiu em caráter. Essas, pelo menos, são as duas principais situações. Aquele que saiu de maneira definitiva do Brasil, ou aquele que saiu, que é muito comum quando a pessoa sai com visto de estudante, um visto de turista, e não retorna. Essa pessoa, a partir de um ano após, quando se completa um ano da saída, ela já se colocou na situação de não residente. E qual é a questão quando se fala em residente ou não residente? O que isso impacta na vida fiscal da pessoa? Então, vamos imaginar o seguinte. Em primeiro lugar, não existe renda brasileira, renda americana, renda europeia. O que existe é uma globalidade de rendas que deve ser tributada aonde a pessoa reside fiscalmente. Então, vamos imaginar que a pessoa mora nos Estados Unidos, ela automaticamente paga imposto e tem que declarar a sua renda global, não só a renda americana, mas a renda global, trazendo, inclusive, para a declaração americana a totalidade da renda. E aí ela tem que fazer, se ela não der essa saída fiscal, o governo brasileiro, na maioria das situações, vai reconhecer essa pessoa como residente no Brasil. Então, olha o conflito de interesse fiscal que essa pessoa se coloca. Ela tem o Estado brasileiro querendo tributar a totalidade da renda e o Estado americano, por exemplo, claro que isso também vale para outros estados, para quem mora em Portugal, enfim, quem mora fora do Brasil. Então, você tem dois estados, o brasileiro e um estado onde a pessoa efetivamente mora, querendo tributar essa totalidade da renda. E aí vem o ministro da Fazenda e fala que os mecanismos da Receita vão estar mais atualizados com trocas, com possíveis trocas de informações entre o fisco, para se saber, inclusive, a renda da pessoa fora do Brasil. Então, uma pessoa hoje que trabalha e não deu saída fiscal, é claro que isso tem que ser olhado caso a caso, cada situação vai ter a sua peculiaridade, né? A sua conveniência de se fazer a declaração, e no caso de se fazer a declaração, se ela seria ou não retroativa, ou aproveitando a partir de agora, analisando caso a caso, mas para evitar que, por exemplo, que o governo brasileiro possa questionar e autuar a renda de uma pessoa que mora e trabalha fora do Brasil. Então, eu acho que essa é a principal preocupação de quem hoje está fora do Brasil e não se preocupou, repito, não porque a lei não obrigava, mas por falta de informação e conhecimento sobre a necessidade de se fazer a declaração de saída definitiva, uma vez que você deixa de ser residente no Brasil. E aí eu tenho visto, várias pessoas têm me procurado, e é interessante que eu tenho visto todos os tipos de situação. Pessoas que estão há 30 anos no Brasil, pessoas que não têm mais vínculo com o Brasil, pessoas que saíram recentemente, pessoas que continuam entregando declaração de saída definitiva no Brasil, pessoas que se declaravam isentas e saíram, pessoas que têm aposentadoria. Então, as dúvidas referente a esse assunto são enormes. E muitas soluções para serem analisadas caso a caso, para que a pessoa não se coloque numa situação de vulnerabilidade fiscal, a depender da decisão que ela tome com relação a esse assunto, né? E então, assim, de uma maneira global, eu acho que essa é a visão que eu tenho, né, do que está acontecendo com relação a esse assunto saída fiscal. Acho que a pessoa tem que ter em mente esses conceitos, né, se ela é ou não residente, e essa questão das rendas globais. Esses vão ser os principais pontos para a pessoa observar a situação dela e optar pela saída fiscal, se for o caso.
Eu acredito que, de uma maneira geral, seja isso, e eu vou aqui ficar à disposição para perguntas. Já temos algumas perguntas aqui, peraí. Só um segundo. Só uma gentileza, a gente vai deixar todo mundo no mudo, tá? Eu e a Cláudia, a gente vai estar lendo as perguntas. Eu estou dando mute a algumas pessoas que abrem o microfone. Vamos usar o chat como ponto de encontro, tá? Obrigada. Maravilha. A primeira pergunta que a gente tem é: para quem é aposentado do INSS, tem imóvel alugado e paga financiamento de imóvel, deve fazer a saída fiscal? Olha, excelente pergunta. Primeiro, com relação a... Vou começar pela aposentadoria. A questão da aposentadoria é uma questão extremamente interessante pelo seguinte: a rigor, você pode continuar recebendo sua aposentadoria no Brasil, você pode trazer ou não a sua aposentadoria para cá, mas tem um ponto extremamente interessante, que é uma questão de ordem tributária, até se depois a doutora Rita quiser fazer alguma complementação pelo fato de ser a questão de aposentadoria, mas na questão fiscal envolvendo a aposentadoria, hoje, nos termos da lei, nós temos uma situação que é a seguinte: o residente no Brasil, ele se sujeita à tabela progressiva do imposto de renda. O residente no exterior, ele se sujeita a uma retenção de 25%, independentemente do valor da aposentadoria, inclusive em cima do valor da isenção. A aposentadoria pode ser de um único salário mínimo, ele vai sofrer essa isenção. Isso é o que fala a lei. Agora, o que acontece na prática? Se ele fizer a informação para o INSS, ele pode, no primeiro momento, sofrer uma tributação que ele não sofria enquanto não residente ou sofria com uma outra carga fiscal, que é a tabela progressiva. O Supremo Tribunal Federal já declarou essa situação inconstitucional, mas essa lei ela não tem sido respeitada pelo INSS, então, possivelmente, num primeiro momento, essa pessoa vai sofrer um impacto fiscal e talvez ela tenha que entrar com uma ação para resolver essa diferença de tratamento entre residentes e não residentes. Então, esse é um ponto que tem que ser observado pela pessoa que vai fazer a saída fiscal. Mas isso não impede a entrega da declaração, não é impeditivo. Ela só pode ter esse problema e ter que resolver judicialmente. Me parece que ela fez uma pergunta também com relação ao imóvel, é isso? Sim, ela tem imóvel alugado e paga financiamento de imóvel. No caso do imóvel, o imóvel vai ser declarado na declaração de saída. A declaração de saída definitiva, ela tecnicamente é uma declaração igual à declaração de ajuste anual. Só que ela vai se reportar ao período até onde a pessoa era residente. Então, você entrega no mesmo período do ano seguinte, informando que até aquele período você era residente, dali para frente, não mais. O seu imóvel vai ser inserido nesta declaração, normalmente igual a uma declaração de ajuste. Os empréstimos poderão ser pagos normalmente, então o imóvel também não é impeditivo para a apresentação de saída definitiva. Doutor, no caso da pensionista, da pessoa que recebe o INSS, se ela fizer a saída, é verdade que ela vai ter, o governo vai tirar um pedaço da aposentadoria, um percentual, por ela estar residente em outro país? Vai, nesse primeiro momento, como eu falei, por conta da questão da diferença de tratamento que está na lei, que o próprio Supremo já considerou inconstitucional, é que é difícil para quem mora fora. Isso é uma característica brasileira. A justiça fala que não pode, e aí você tem o INSS descumprindo. Mas, assim, a lei fala que o não residente se sujeita a uma tributação de 25%. Então, num primeiro momento, seja pensão, seja aposentadoria, a pessoa pode se deparar com esse problema ao informar o INSS e ter que resolver isso através de uma ação judicial. Ela vai ganhar ação, o Supremo já disse que isso é inconstitucional, mas
possivelmente não vai ser automático o cumprimento dessa decisão pelo INSS, porque há relatos de casos que as pessoas deram saída e tiveram esse problema e tiveram que ir para a justiça para resolver. Resolveram, tem solução, mas existe essa burocracia que a pessoa tem que ter ciência. Raíssa, você quer fazer a pergunta? Não, fica à vontade, Cláudia. Eu estou tentando até resgatar as perguntas aqui que o pessoal mandou no grupo antes para ajudar, porque tinha uma lista enorme. Estou tentando achar aqui. Bom, seguir o que está falando aqui, tá? Essa pessoa, Marta, ela é pensionista da PIPAR, é isso? E gostaria de entender qual vai ser o impacto na minha pensão, como posso receber ela se a rigor não teria mais conta no Brasil. Não, se você não tiver conta no Brasil, a questão específica do INSS, até eu vou pedir para a doutora Rita, se ela puder explicar como fica o recebimento de pensão por quem mora fora, não a questão da saída fiscal, a questão de morar fora do Brasil. Porque para você ter bens no Brasil, por exemplo, conta fiscal, recebimento, você vai ter que ter uma conta no Brasil. Não sei se tem algum impacto específico com relação à aposentadoria, à INSS, mas o residente fiscal fora do Brasil, até tem uma regulamentação do Banco Central, ele pode ter uma conta de não residente, ele pode receber benefícios, tem pessoas que recebem salário sem morar no Brasil, só que para isso você tem que ter uma conta. Não sei, a parte previdenciária, que eu não vou saber falar, se você pode receber direto do INSS fora do Brasil. Esse procedimento de aposentadoria eu não conheço, não sei se existe. Eu posso até responder agora para já tirar a dúvida dessa pessoa aqui, dessa senhora que acabou de perguntar. Então, é o seguinte, como é que funciona a parte previdenciária para quem faz a saída fiscal? Existem dois mecanismos. Ou o próprio INSS vai abrir uma conta para essa pessoa, então não tem jeito, é automático. Ou Crefisa, ou Banco do Brasil, ou Caixa Econômica. Isso é de praxe. Ou essa mesma pessoa pode pedir, através do acordo do Tratado de Previdência entre Brasil e Estados Unidos, para que o valor da aposentadoria ou da pensão no Brasil seja automaticamente transferido para uma conta no exterior. Então, vejam, lembrando, tem duas formas. Ou o próprio INSS, que é o órgão público, a autarquia federal, vai abrir essa conta automática e vai cair nessa conta, ou a pessoa pode optar por transferir a conta automática todo mês para uma conta americana, porque existe o acordo internacional previdenciário. Perfeito. Perfeito. Tá? Perfeito. Bom, a próxima pergunta. Meu filho mora nos Estados Unidos há mais de 30 anos, tirou o CPF quando tinha 16 antes de mudar para cá. Nunca teve renda, conta bancária ou imóveis no Brasil. Nunca fez declaração de renda no Brasil. O CPF dele agora, que não foi usado por muitos anos, está como cancelado de ofício na Receita Federal. Ele tem cidadania trabalha e paga o imposto aqui. Tem ou pode pedir saída fiscal sem ter CPF válido? Teria que declarar a renda atrasada por 5 anos? Como deve proceder? Na realidade, pelo que eu estou entendendo desse caso, o filho nunca foi residente fiscal no Brasil. Então, é uma situação diferente de uma pessoa que faz 10 anos, que faz 15 anos, mas um dia foi residente fiscal no Brasil. Uma pessoa só por ter CPF, mas nunca ter tido uma vida fiscal no Brasil, me parece que não é sequer o caso de você fazer uma declaração de saída definitiva, porque a pessoa que um dia apresentou uma declaração e depois, até por ser isento, deixou de apresentar, ela tem um tipo de situação. Agora, a pessoa que tem cidadania, sempre teve vida nos Estados Unidos, nunca trabalhou no Brasil. O simples fato de ter um CPF ativo, e nesse caso sequer está ativo, porque também tem essa situação, a pessoa teria que regularizar o CPF, porque você não consegue entregar nenhuma declaração com um CPF cancelado.
essa pessoa teria que ver, o seu filho, no caso, teria, se ela tiver algum interesse no CPF, porque me parece que ela não tem nem vínculo com o Brasil, né? Então, essa pessoa teria que regularizar, se for do interesse dela, saber o porquê que esse CPF foi cancelado, né? Para ver a vida fiscal dela perante a Receita Federal, e talvez não tenha nenhuma, mas não vejo como caso de apresentação de declaração de saída definitiva. Aliás, só fazendo um adendo, que é uma questão interessante, quando você vê discussões em nível de tribunal de quem é ou quem não é residente fiscal, tem muitas situações que faz uma análise subjetiva, independentemente do que consta na lei, e eu já vi discussões do governo brasileiro, por exemplo, entrar no mérito de falar, olha, você realmente saiu a mais do que... você está mais de um ano fora do Brasil. Mas o centro do teu interesse econômico está no Brasil. Essas pessoas, é o caso clássico daquela pessoa que mora nos Estados Unidos, vive de renda exclusiva do Brasil, e todo o centro de interesse financeiro dela é no Brasil. Essa pessoa poderia ter um problema, por exemplo, se não fizesse. Agora, uma pessoa que nunca teve o seu centro de interesse, saiu quando era menor de idade, nunca apresentou uma declaração, eu entendo como totalmente desnecessário fazer declaração de saída definitiva. E se tivesse algum questionamento, é muito robusta a situação dessa não residência. Esses vínculos nos Estados Unidos são muito fortes para uma pessoa dessa. Maravilha. Próxima pergunta da Tayara. Dando saída fiscal, como ficam os investimentos no Brasil, por exemplo, na corretora XP? Como ficam os terrenos que temos em nosso nome? Como fica a situação dos filhos americanos e brasileiros nesse caso? Tá. Você dando saída fiscal, esse é um ponto muito importante e vale para todos os casos. Quando você dá saída fiscal, você tem que indicar um CPF, que é um chamado responsável no Brasil, porque você está saindo do Brasil, você tem que colocar um responsável. Esse responsável não quer dizer que vai pagar a sua conta se você não pagar, mas é a pessoa que é o vínculo de contato entre a Receita Federal e você, se ela precisar te comunicar de alguma coisa. Então, esse é o primeiro ponto. É preciso que você tenha um procurador no Brasil. Segundo ponto, se você tem investimento no Brasil, nos termos da lei, você pode continuar tendo investimento no Brasil. A lei não proíbe que se tenha investimento, só que, de acordo com a própria legislação do Banco Central, você vai ter que apresentar para o gerente do seu banco a sua saída. A partir do momento que você apresentar para o teu gerente, ele vai fazer a substituição do teu tipo de conta bancária, e aí você vai passar a ter conta de não residente. Você vai poder continuar tendo as suas aplicações, mas você vai ter que ter uma conta de não residente, vai ter que verificar qual o custo dessa conta. E aí, se você me perguntar, mas se eu não fizer isso e continuar com a minha conta como se fosse residente, isso, para quem não tem investimento, talvez não tenha grandes impactos, mas para quem tem investimento no Brasil, que é o caso de quem perguntou, os códigos de retenção e as alíquotas, elas mudam de acordo com a questão da residência. Tanto é que, geralmente, o não residente, em algumas aplicações, ele tem até benefício fiscal para deixar o dinheiro no Brasil. Então, como você tem diferenças de alíquotas, se você não tiver na modalidade certa de conta, você pode ter um problema com relação a uma autuação por estar recolhendo de forma errada o imposto de renda retido na fonte. Porque você vai ter a retenção da aplicação de renda fixa, por exemplo, da mesma maneira. Se você tiver poupança, não tem tributo, mas se você tem um CDB, no momento do resgate, por exemplo, tem tributo. E o tributo é pago de maneira diferente, ou melhor, retido na fonte de maneira diferente, se você for um não residente. A questão do imóvel, que você perguntou, um terreno, se não me engano, não tem problema nenhum, é a mesma situação. Você vai poder continuar tendo imóvel no Brasil. Se for uma casa e você for locar
essa casa, qualquer rendimento que venha de um imóvel no Brasil, é a mesma situação. A retenção é na fonte. É importante que tenha um procurador para isso. Pode ser a pessoa da imobiliária, por exemplo. Tem que ser informada dessa situação. Por quê? Porque a retenção na fonte do não residente é 15%. E não tabela progressiva pelo Carnê-Leão, por exemplo. Então, nesse caso, na maioria das situações, o residente vai ser beneficiado. O não residente, melhor dizendo. Porque nos altos aluguéis, por exemplo, a tributação na tabela progressiva é mais alta que os 15% na fonte. Maravilha. Vamos para a próxima pergunta. Tem algumas que estão repetidas, gente. Eu não vou perguntar a mesma coisa, que ele já está respondendo, tá? Vamos lá. Sou casada nos Estados Unidos, todos os documentos no Brasil, estou como solteira. Devo colocar o nome do meu marido na declaração de saída? Do ponto de vista técnico, a pessoa ela é casada nos Estados Unidos. Pelo que eu estou entendendo, a pessoa é casada nos Estados Unidos. Esse casamento não foi homologado no Brasil, mas juridicamente, é claro que o casamento, uma vez homologado, tem validade aqui. Agora, para efeito de saída definitiva, eu não vejo necessidade, se a pessoa mantiver bens e imóveis no Brasil, até por questões de continuidade, por questões futuras, por questões de sucessão, por exemplo, é interessante que ela se regularize essa situação. Agora, efetivamente, só para a saída definitiva, não me parece que vai fazer alguma diferença. Para esse ato específico em si. Mas ela deve regularizar a situação, sim. Ok. Doutor Fernando, uma dúvida que bastante meninas mandaram no grupo antes é o seguinte: o casal casado no Brasil, então não fez a homologação de casamento aqui nos Estados Unidos, se mudaram porque o esposo foi transferido, normalmente para uma dessas empresas de tecnologia, e a empresa fez a saída fiscal do esposo e a esposa não fez, porque aqui ela é do lar, está em casa cuidando de filhos, então ela não tem uma renda. Então, essa mulher que está aqui, mas ela não tem nenhuma renda, ela também precisa fazer a saída, ou só o marido, que é o provedor, fazendo a saída é necessário? É o suficiente? Na realidade, se eles são... No começo da pergunta eu não entendi, mas me parece que caracterizaria uma união estável. Eu não sei se eu Casados, entendi. pessoas casadas. Sim. Estão casadas, aí ele foi transferido para fora do Brasil, fez a saída fiscal dele, mas ela não fez a saída fiscal dela. Eu não vejo muito sentido, ainda mais quando você fala num casal, uma pessoa se declarar residente, ter feito a saída definitiva e, portanto, ter declarado a saída, e a outra não ter feito nada e vivesse como se continuasse residente no Brasil. É o caso de verificar essa declaração, inclusive se ela já não foi incluída como... Fernanda, ajuda a gente aí a dar um mute no pessoal. Já estou fazendo, Cláudia. Obrigada. Obrigada, querida. Desculpa, doutor Fernando, pode continuar. Perfeito. É que eu não sabia como estava a questão. Eu já botei o mudo aqui. Não, tranquilo. Então, me parece que a primeira providência seria olhar a declaração dessa pessoa, como ela foi feita, se por acaso ela não foi incluída, porque se ela não tinha renda, essa é outra confusão que as pessoas fazem. O isento, aproveitando, caso alguém pergunte, eu já falo da situação do isento. O isento, ele não deve ou não fazer saída porque não tem renda. A situação de renda não tem nada a ver com a situação de residência fiscal. Então, mesmo que ela não tenha renda, ela tem que deixar de ser residente. E não faz sentido nenhum que o marido seja e ela não. Então, a meu ver, teria que dar uma olhada nessa declaração um pouco mais a fundo e verificar a possibilidade de colocar ela como
fazer a saída definitiva dela também. E claro que nesse caso tem que ser na mesma época, para que os fatos sejam realmente iguais para os dois, né? Doutor Fernando, a pergunta que toda hora está aparecendo é porque existem várias fontes, né? Desde que apareceu essa nova lei, a saída fiscal, então, hoje é obrigatória? A saída fiscal ela é obrigatória. É claro que, do ponto de vista prático, se você se declara residente e apresenta a declaração de imposto de renda de pessoa física no Brasil, agora é uma resposta até do ponto de vista prático. A lei define quem é residente e quem não é. Mas a partir do momento que se você se declara residente, fazendo a sua declaração de ajuste anual, portanto, você está se declarando residente, não existe o porquê o governo brasileiro fazer qualquer questionamento de uma pessoa que está cumprindo a legislação, fazendo a ressalva de que, se a pessoa está apresentando declaração de ajuste anual, está pagando todos os impostos no Brasil, mas está esquecendo que a renda é global e ela tem rendas lá fora que podem ser questionadas pelo governo brasileiro, não vai ser uma boa opção você deixar de fazer a saída definitiva, porque você vai ficar eternamente num passivo fiscal. Se a pessoa faz a saída definitiva e ela vai perder o CPF, no caso, vai ser congelado, não sei como é. Não perde o CPF. Perde. Não, essa é outra questão. Foi bom você ter falado isso, porque isso, eu já vi essa afirmação, inclusive de contador. O CPF, tanto é que o próprio estrangeiro, ele tem o CPF no Brasil. O investidor estrangeiro, mesmo que não seja o brasileiro, se você pegar uma empresa estrangeira, se a empresa estrangeira vem para cá, ela tem um CNPJ de sócio estrangeiro. Se a pessoa física, mesmo a estrangeira, que dirá do brasileiro que fez a saída definitiva, ele vai manter o CPF dele normalmente, assim como o isento também mantém. O isento tinha... Não vai estar congelado. Não. Você vai... Que ela quer comprar um imóvel financiado no Brasil e quer saber se depois da saída definitiva, se no caso ela fosse perder, agora já a gente já entendeu que não perde, mas se ela pode usar o CPF normalmente para fazer esse financiamento. Tranquilamente. Ela só tem que verificar no banco, aí não é uma questão direta da saída fiscal, se existe alguma restrição, porque os bancos são livres para dar crédito para quem eles quiserem. Da mesma forma que um brasileiro, às vezes, tem dificuldade para financiar uma casa nos Estados Unidos, às vezes, por conta de não ter, por exemplo, Social Security. No Brasil, a recíproca pode ser verdadeira. Tem que conversar no banco, porque, assim, juridicamente, não impede. Agora, se a taxa de juros de uma pessoa que tem um bem no Brasil, de uma pessoa que não tem, de uma pessoa que está residindo no Brasil, se o banco vai manter a taxa de juros depois que ela sair, essa pergunta tem que ser feita no banco. Claro que se você fizer o financiamento e sair, aliás, teve uma pergunta anterior sobre isso, não tem problema nenhum, a taxa de juros não se altera. O que pode alterar é a avaliação da pessoa perante o banco, a avaliação de risco. Isso é uma questão interna do banco. Até acho que não muda, mas vale a pena dar uma confirmada. A situação concreta, se tem um imóvel em garantia, se não tem, em que condições que ela vai financiar, que renda ela vai apresentar. Existe uma penalidade no caso de você não fazer não fazer a saída fiscal? A penalidade por não fazer a saída fiscal, pela saída fiscal em si, não. O que pode ter de penalidade é se você continuar como residente e se auferir uma renda por acordo entre governos, por exemplo. Desculpa. Eu não entendi. Desculpa, é que entrou outras pessoas falando, a gente está tentando controlar, tem muita gente nessa live. Ah, perfeito. É que como alguém falou, eu acabei não entendendo. Pode continuar, desculpe. Só repete a pergunta que agora eu perdi o fio do raciocínio.
estávamos falando se a pessoa se existe alguma penalidade se a pessoa Perfeito, perfeito. a saída fiscal. Perfeito. Na realidade, não existe uma penalidade direta por não ter feito. Tanto é que a lei é de 2002, a Instrução Normativa 208 é de 2002, e nunca houve uma penalidade nesse sentido. O que acontece é, se você não der a sua saída e se porventura você tiver uma renda não declarada, o governo brasileiro vai te entender como residente. E se ele te entender como residente e vier a ter uma informação sobre um imóvel ou sobre uma renda fora do Brasil, por exemplo, você vai poder ter problema. E aí você vai ter uma penalidade como se fosse uma sonegação fiscal. E isso chega ao ponto, inclusive, ao pé da letra, se você tem um salário nos Estados Unidos, salário é renda, se você se declara residente aqui, o valor que você ganha mensalmente nos Estados Unidos compete também, não é que um fisco não supre o outro. Então, não é porque a pessoa está fazendo tudo certinho nos Estados Unidos, e deve fazer mesmo, de acordo com o que a lei fala, isso não supre a obrigação, se você está se declarando residente, de fazer o mesmo no Brasil, que você vai ter a situação de dupla tributação. Maravilha. Próxima pergunta. Se a pessoa abrir uma conta CNR após a saída definitiva e o montante da conta gerar renda dos investimentos, quanto o governo brasileiro taxa a renda? Os mesmos 25%? Depende da aplicação e depende do país onde a pessoa reside, porque aí a gente cai numa outra situação, que graças a Deus não é a situação dos Estados Unidos, mas tem alguns países que são considerados pelo governo brasileiro como paraíso fiscal. E aonde é paraíso fiscal, as tributações dos bens localizados no Brasil, porque se o Brasil é fonte, se você já fez a sua saída e tem uma conta de estrangeiro, o Brasil não é mais o país da sua residência, é o país da fonte. Ele só vai tributar, aliás, é importante para não ter essa confusão de achar que não vai tributar mais, o Brasil vai continuar tributando a renda, mas ele só vai poder tributar a renda gerada no Brasil, que é a chamada fonte, a renda do aluguel, a renda da aplicação financeira, a renda do royalty, do trabalho, gerado no Brasil. Agora, a grosso modo, aí precisa ver qual é a aplicação. Tem algumas variações de ser residente ou não ser residente em função de eventuais estímulos até para o não residente, de deixar o dinheiro aqui. Mas as tributações são muito próximas ali a como fica a situação do teu CDB. É muito parecida. Vai ter a questão da liquidação, e aí vai ter aquela figura do procurador, que vai ser a pessoa que vai ser responsável por isso. Vai informar o banco vai fazer a devida tributação. E importante, uma coisa muito importante também, a partir do momento que você está morando em outro país e está apresentando declaração de imposto de renda em outro país, cumprindo a legislação desse outro país, é importante que você converse com quem faz a sua declaração aqui nos Estados Unidos. Eu tenho um contador que faz a declaração aqui. Então, apresente para ele a questão das suas rendas no Brasil, porque muito provavelmente também tem que ser visto caso a caso, cada tipo de aplicação, cada tipo de renda no Brasil, mas muito provavelmente o que você pagar no Brasil vai virar crédito para o que você vai pagar nos Estados Unidos, porque entre o Brasil e os Estados Unidos, nós temos o chamado acordo de reciprocidade. Então, você, na maioria das suas retenções na fonte no Brasil, você vai aproveitar como crédito no pagamento do imposto americano. Vão ter algumas regrinhas, tem que ser o mesmo período, o mesmo tipo de imposto, se foi de salário, se foi de... Tem regras, mas você provavelmente vai aproveitar esse crédito, como crédito. Dá para perceber, então, doutor Fernando, que, obviamente, cada caso é um caso, Cada certo? caso é um caso. O mais certo nesse caso aqui é procurar um profissional para poder Sem dúvida.
próprio caso. Uma pergunta que é muito essa semana, essas últimas semanas, muita gente perguntou, e eu acho que seria bom se o senhor pudesse explicar, como é que é esse processo de saída fiscal e qual é o custo médio para as pessoas terem uma ideia? Bom, a saída fiscal, eu acho que é a maneira mais prudente de fazer a análise do caso concreto. Eu sempre faço uma reunião prévia com a pessoa, uma breve reunião para entender a situação dela. Aí eu peço as 2 últimas declarações entregues, quando existe, porque tem muita gente que nunca entregou, porque era isento ou porque não entregava. Faço a análise dessa situação. Alguns casos muito complexos, eu acabo tendo que cobrar algum valor para fazer esse estudo. Quando eu falo algum valor, eu cobro $550 para fazer esse estudo quando a situação é absolutamente complexa. Mas, na maioria dos casos, até isso não é necessário. É realmente olhar a declaração as 2 últimas declarações ou o histórico da pessoa. E aí, nesse caso, para fazer a orientação jurídica e entrega da declaração de saída definitiva e comunicado, que tem um comunicado prévio que tem que ser feito antes. Para isso, eu cobro $350. E esse processo, ele é simples ou é uma coisa demorada? Qual é o tempo que demora? Na realidade, a entrega da declaração, eu sempre falo para a pessoa o seguinte: a declaração em si, ela não é complexa. O que é complexa é a questão jurídica para você saber fazer, para não ter problema com a Receita Federal, se você deve fazer retroativo, se você deve fazer a partir de agora, ou eventualmente não fazer, como teve uma pergunta lá atrás. Depois de todo esse estudo jurídico, a declaração em si você pode fazer um download no programa da Receita Federal e fazer a própria declaração. Ela não é privativa de um profissional habilitado, mas ela é de pouca complexidade a entrega em si, mas de muita responsabilidade a forma como você vai entregar. Porque é claro que qualquer declaração pode gerar, por exemplo, uma malha fina, um questionamento do governo brasileiro. E no caso, muitos de nós aqui que estão há mais de 10, 15, 20, 30 anos no país, que tiveram filhos aqui, filhos que são brasileiros também, né? Nasceram aqui, mas também têm a dupla cidadania, têm o CPF. Essas crianças nascidas aqui, elas têm que ter essa saída ou não? Elas nunca foram residentes do Brasil, na verdade, né? Acho que, na minha opinião, essas pessoas que não têm qualquer vínculo com o Brasil, qualquer vínculo, que é justamente esse caso, eu, pela mesma razão, também não vejo o porquê se fazer uma saída fiscal. Porque a saída pressupõe uma situação que nunca ocorreu. O próprio nome fala saída fiscal. Se a pessoa sequer teve entrada fiscal ou manutenção fiscal, a meu ver, seria até um contrassenso falar em saída. Porque você pega um adolescente que nasceu, como você mesmo falou, nos Estados Unidos. O vínculo dele com o Brasil é visitar o avô, o primo. Por que essa pessoa faria uma saída fiscal de uma situação que nunca aconteceu na prática? Ela não vai perder o CPF. Aí eu vou até mais longe, que já me perguntaram isso. Mas essa pessoa não pode vir a ter, por exemplo, uma herança no Brasil? Ela pode, mas o estrangeiro não precisa ter uma situação fiscal de residente para receber uma herança. Então, se ela quiser ter um imóvel, comprar um imóvel, ser um investidor estrangeiro ou receber uma herança, ela não precisa de ter feito saída fiscal para isso. Então, respondendo, não é necessário. Existe um prazo para a saída fiscal? O prazo para saída fiscal, na realidade, como a lei nunca mudou, desde 2002 ela é a mesma, o prazo para o que a lei fala de saída fiscal? A partir do momento, o prazo em si até teve alguma mudança na legislação, prazo de entrega, não prazo de caracterização como não residente. O que a lei fala hoje?
A partir do momento que você se caracteriza como não residente, por exemplo, esse ano eu deixei de ser residente. O que eu tenho que fazer nos termos da lei? Eu vou apresentar um comunicado de saída definitiva. Esse comunicado de saída definitiva vai colocar um ato simples que vai falar: eu deixei de ser residente, você vai inserir a data. E aí, no ano que vem, no prazo da declaração de ajuste, você vai lá e vai fazer a declaração de saída, onde você vai reportar a tua situação até a data da saída, porque nesse exemplo que eu dei, por exemplo, se eu sair em outubro, dia 21 de outubro de 2025, eu vou fazer um corte. Até 21 de outubro, até 20 de outubro, desculpa, até dia 20 de outubro, eu sou tratado como residente, vou sofrer as tributações como residente, e a partir do dia 21, o banco já vai reter como não residente, o tratamento já é como não residente, e no ano seguinte eu informo a declaração. Esse é o prazo. Agora, pessoas que têm que fazer retroativa, aí é caso a caso. Aí a gente vai ter que analisar qual é a melhor situação, qual é a melhor data e adaptar. Obrigada, doutor Fernando. Você tem Eu tenho uma dúvida só, Cláudia, que algumas pessoas perguntaram, a questão da herança, né? A pessoa que já efetuou a saída definitiva do Brasil e ela não possui mais conta bancária no Brasil, ou possui a conta de não residente, ela tem algum problema tributário ou tem alguma tributação específica sobre herança? A tributação sobre herança, isso independe de conta. A tributação sobre herança, ela vai ocorrer na medida em que houver essa herança, sendo ou não sendo residente. Tem algumas discussões no Supremo Tribunal Federal que mudam, inclusive, a questão de se poder tributar quando um doador está fora do Brasil, por exemplo. Mas aí são algumas questões específicas relacionadas com a alíquota do imposto de doação, o ITCMD, que é transmissão, causa-mortes e doação. Então, eu falei de doação, mas é porque é a mesma regra da herança. Agora, a herança em si, a pessoa não vai ter nenhum problema para receber uma herança do Brasil, sendo ou não residente, só que se ela não tiver um CPF e uma conta bancária, o CPF vai ser obrigatório para o cadastro de um imóvel. Então, quem nunca teve CPF, porque nunca residiu no Brasil, provavelmente vai ter que fazer uma inscrição de CPF. E quem é o não residente, quem deu a saída, não vai ter tido o CPF suspenso, e aí vai ter também essa mesma situação de poder regularizar a propriedade do imóvel. Conta bancária não é obrigatória. Você não é obrigado a ter uma conta, mas se você tiver, como a doutora Rita falou agora há pouco, se você tiver uma questão envolvendo uma aposentadoria, talvez você tenha que ter, exceto na situação do tratado, e se você tiver que receber um valor no Brasil, se você precisar receber um valor no Brasil, você vai precisar de uma conta de não residente. Mas você pode receber direto no exterior, por exemplo. Não tem problema nenhum uma pessoa fazer uma venda e receber um valor mediante remessa de câmbio direto para uma conta aqui nos Estados Unidos. Isso vai ter que ser informado para a Receita Federal no Brasil, porque a fonte é o Brasil, como eu falei, né? Então, a venda de um imóvel no Brasil vai ter consequências fiscais no Brasil que podem, inclusive, ser compensadas nos Estados Unidos o eventual pagamento de imposto. Obrigada, doutor Fernando. Gente, olha só, nós já estamos chegando ao final, a gente não quer passar do horário, a gente tem 10 minutos aqui. Eu estou vendo que tem muitas perguntas aqui que foram feitas, talvez por pessoas que tenham entrado depois, e ele já respondeu a maioria dessas perguntas aqui. O que eu acho que fica importante da gente entender, e que ficou bem claro hoje, que tudo depende do seu caso específico. Então, a gente não adianta ficar olhando coisa no YouTube ou isso e aquilo outro. Vocês têm que procurar um profissional capacitado para dizer, no seu caso, o que é melhor você fazer.
Então, eu queria pedir à doutora Rita e ao doutor Fernando para já deixarem o contato deles aqui, caso alguém tenha interesse em fazer essa procura com vocês, para que vocês possam dar assessoria a essas pessoas. Perfeito, Cláudia. Eu deixo aqui pelo chat, pode ser? Pode. Perfeito. E eu quero aproveitar mais uma vez para o pessoal que chegou depois. Se você não faz parte, se você é mulher, está aqui, eu já vi que a gente tem alguns homens hoje também aqui, mas se você é mulher e você ainda não faz parte do grupo Gringas, vai ser um prazer ter você. Eu vou pedir, ou Raíssa ou Fernanda, se vocês puderem botar o link do nosso grupo lá, para que vocês possam fazer. E, de novo, esse grupo, ele existe, o grupo Gringas Investidoras. Acho que a gente está com uma filinha de espera no momento para entrar, mas a gente tem outros grupos que vocês podem fazer parte, grupos locais, né? Gringas de Palm Beach, gringas de Califórnia, gringas de todos os lugares que vocês podem fazer parte dessa comunidade incrível que a gente está sempre tentando trazer coisas importantes para agregar valor aí na vida da nossa comunidade. Eu queria, de coração, agradecer muito ao doutor Fernando e à doutora Rita. Não sei, Rita, você gostaria de falar alguma coisa antes da gente ir? Cláudia, eu quero agradecer muito, muito por esse convite, por essa oportunidade, a gente poder divulgar, orientar toda a comunidade brasileira. É um assunto muito importante, como você mesmo falou, são muitas dúvidas, cada caso é um caso. O Fernando com certeza vai estar à disposição para responder a todas. E o que for relacionado à aposentadoria, pensão por morte, benefício por incapacidade, aí é a minha área de atuação e eu estarei também à disposição para tirar dúvidas e esclarecer da melhor forma possível. Resumindo aqui, a minha parte independentemente de fazer saída fiscal ou não fazer a saída fiscal, não impede receber o benefício, não impede ter um benefício no Brasil previdenciário. Então, isso todas precisam entender e ficar bem claro que não prejudica. Fazendo ou não fazendo, vai ter o mesmo direito e vai receber da mesma forma o benefício previdenciário. Maravilha, doutora Rita. Eu queria agora, dizem que quem tem boca vai a Roma e o não a gente já tem, né? Então, eu vou fazer um pedido aqui, vocês não precisam responder agora, mas podem me dizer depois. Seria possível a gente oferecer um descontozinho para as gringas que procurarem vocês, em nome do grupo, em nome do que a gente está tentando fazer pela comunidade aqui? Sim, com certeza. Da minha parte, do meu âmbito previdenciário, com certeza. Podem contar comigo sempre. Da minha parte também, estou aqui à disposição, até aproveitando, agradeço a oportunidade, né? Espero ter esclarecido. Vou ficar aqui à disposição para tirar dúvida. Deixei pelo chat ali os meus contatos. E, com certeza, pelo grupo, a gente pode conversar, dá para trabalhar um desconto. E é isso. Agradeço bastante a todos vocês. Vai ter desconto. Tá? Não esqueça de comentar que vocês estiveram na live das gringas para ter esse desconto. Essa live, gente, vai estar disponível, ela vai estar gravada, ela está gravada, vai estar disponível no Gringas South Florida e no Gringas Oficial. A gente vai colocar ela para vocês lá. Então, quem perdeu, não fica triste, porque está toda gravadinha e ela foi gravada também por AI. Ela vai dar para a gente um resumão. Eu vou colocar lá no grupo, o nosso grupo Gringas Investidoras, o resumão de tudo que foi falado hoje aqui. Eu queria agradecer mais uma vez aos doutores Fernando e Rita pela paciência e disponibilidade de estar aqui hoje com a gente. Agradecer a nossas embaixadoras Raíssa e Fernanda por estarem conosco aqui e agradecer a todos vocês por estarem aqui. Conhecimento é uma coisa que tem um preço incalculável, né? Então, acho que está na hora da gente parar de achar e vir nas fontes, que são pessoas idôneas, são profissionais idôneos nisso aí. Muito obrigada, gente. Uma boa noite para todos vocês. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigada.